Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. E hoje nós temos um papo muito prático e estratégico aqui. Vamos aprofundar muito essa questão de liderança, vendas e influência que se faz tão necessário dentro dos nossos negócios. Para isso, tem uma apresentação. Trainer oficial do programa Geração Futuro da Dale Carnegie Brasil, com coordenação local no Vale Taquari, Cassiane desenvolve jovens para o futuro e adultos para a vida, promovendo o fortalecimento de habilidades como comunicação, autoconfiança, inteligência emocional e liderança. À frente do programa, conduz formações que impactam não só os participantes, mas também suas famílias, fortalecendo vínculos e preparando as próximas gerações para os desafios do mundo contemporâneo. Seja muito bem-vinda, Cassiane. Obrigada, primeiramente, muito obrigada, Miriam, pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar com você esse momento. Perfeito. E Cassiane, já para a gente começar, vamos esclarecer o que é a Dale, né? Qual que é a diferença dela para outras especializações dentro dessa metodologia, né? De lideranças, enfim. Explique para nós. Ótima pergunta, Miriam. A Dale Carnegie, então, é uma empresa que ela está presente no mercado há 112 anos, aqui no nosso Vale do Taquari há 25 anos. Hoje nós atuamos em várias frentes, né? Uma das frentes é atender de forma corporativa as organizações e outra frente também com treinamentos abertos em nosso espaço. A Dale Carnegie, então, o presume em fortalecer profissionais e pessoas no mercado de trabalho. Hoje nós possuímos ISO 9001, estamos presentes em mais de 80 países. Nossa. Com a ISO 9001 faz com que o treinamento entregue em Lajeado, Santa Cruz, São Paulo, Estados Unidos seja o mesmo treinamento, porque a gente segue uma metodologia. Nós também estamos traduzidos em mais de 35 idiomas. Nós estamos entre as 20 maiores empresas de treinamentos do mundo e aqui no nosso Vale do Taquari, reconhecidos como o prêmio Top 1 no Top 100 do grupo A Hora Oficial. Que legal, das marcas mais lembradas. Das marcas mais lembradas, legal. Exatamente. Então, hoje, a Dale Carnegie aqui no Vale, nos últimos 4 anos, nós atendemos mais de 1.200 clientes de diferentes segmentos. O nosso intuito está sempre em gerar retorno sobre investimento. Há algumas empresas que a gente vem atendendo para que possa ficar mais... o pessoal possa ir conhecendo melhor também. Aqui no nosso prédio, que a gente está aqui no 300, no Centro Comercial 300, nós temos um espaço, nós temos a Tomasi Logística, nós temos o Grupo A Hora, a Medical Sun, a Arumor, a construtora Diamond, a Artem, a Aquece, o Grupo Dirsman, Motasa, OIW. Nós também atuamos pela parte de Encantado com o pessoal da Agras. Então, hoje nós estamos bem dissipados no mercado, atendemos várias frentes. O pessoal da Rodos, Grupo Dina, ali de Estrela também. Então, o nosso intuito dentro das organizações está sempre aliado ao planejamento estratégico. Então, o intuito da Dale Carnegie é preparar pessoas para gerarem maiores resultados, sejam em vendas, aumento de faturamento, redução de custos, aumento de receita. E, em contrapartida a isso também, os nossos treinamentos que acontecem aqui no nosso espaço também são voltados a isso, desde vendas, negociação, gestão, liderança, comunicação. E também trabalhamos com jovens adolescentes de 12 a 17 anos para que a gente possa prepará-los para o mercado de trabalho, para que eles abracem as oportunidades, que eles estejam mais preparados, principalmente nas habilidades que é fundamental para um profissional de mercado. Quando a gente fala em relações humanas, autoconfiança, atitude, controle da ansiedade, inteligência emocional, liderança, são habilidades fundamentais. Sim, parte de qualquer premissa, né? De qualquer negócio, se a gente não tem ali as ferramentas, pessoas, né? E um processo, nada vai adiante, né? Isso aí. E dentro da metodologia, vocês têm um programa que se chama Geração Futura, certo? Certo. Ele seria justamente para atender esses jovens, isso? Isso, exatamente, Miriam. O Geração Futura é um programa mais novo da Dale Carnegie, ele existe há aproximadamente 10 anos dentro do grupo, e ele já está expandido também para outros países. O intuito do Geração Futura é preparar os jovens, mas também as famílias, porque é um apoio mútuo. Sim. Muitas vezes, a geração nova, ela tem muitas ideias, ela é uma geração muito criativa, e ela precisa também do apoio dos pais para que estejam alinhados. Então, como funciona essa metodologia do Geração Futura? Ele é um treinamento com 12 encontros para os jovens e 2 encontros para os pais. Então, os pais também treinam, porque eles precisam estar aptos e eles precisam estar abertos a apoiar a evolução do jovem.
Dentro do treinamento do Geração Futura também, a gente traz profissionais de mercado, empresários da nossa região, para que possam compartilhar com o grupo as suas experiências de vida. Porque é isso que os jovens querem ouvir, para eles também entenderem o que eles querem daqui para frente, né? Sim. Então, quando eles escutam um empresário, um dentista, um médico, um autônomo, um advogado, falando da sua trajetória, eles se conectam. E eles entendem que o que eles precisam ser, o que eles precisam fazer para chegar onde eles também almejam e têm sonhos. Sim. Então, aqui no Vale, nós já preparamos mais de 120 famílias do Geração Futura. E o resultado, assim, ele é muito nítido e impactante. É um jovem com mais autoconfiança. É um jovem que na escola se destaca nos seus trabalhos, nas suas notas. É um jovem que já olha para o mercado de trabalho, que olha para as oportunidades. Prova disso, nós temos 2 jovens que trabalham conosco, que são frutos do Geração Futura. Nós temos o Gabriel Tamioso e a Yasmin Castione. O Gabriel Tamioso é um jovem de 17 anos que trabalha como comercial, ele é o nosso SDR. Então, ele passa a tarde toda prospectando clientes. Ele é uma pessoa com muita atitude, ele é uma pessoa com muita confiança, ele sabe se relacionar bem, criar boas conexões. Então, Geração Futura também aprimorou isso nele, além da organização de agenda, da rotina e gestão de tempo, porque ele também estuda. Perfeito. E nós temos a Yasmin Castione, que é o nosso marketing, que faz toda a parte de filmagens, de gravações dos nossos vídeos. Ela também participa do CTG ativamente e também é maquiadora profissional. Então, e além disso, ela ainda estuda. Então, o Geração Futura, ele oportuniza que os jovens, eles estejam prontos e preparados para oportunidades que às vezes nós não conseguimos abraçar por falta, muitas vezes, da nossa própria confiança e atitude, Sim. porque nós não tínhamos toda essa bagagem na época, né? Sim. Então, agora, ele vem para justamente fortalecer. E quando os jovens que treinam, a gente também percebe a evolução da família, porque a família acaba se integrando ainda mais, acaba também buscando mais conhecimento, acaba também buscando se aprimorar, crescer e busca cada vez mais estar próximo, apoiando o jovem justamente nessa fase da adolescência que passa um turbilhão de emoções e ideias na cabeça deles. Sim, é muito bacana esse projeto, porque não só eu, mas como todo mundo aqui que acompanha, que a maioria da audiência são empresários, né, profissionais nesse aspecto. E quando a gente fala, assim, em pessoas, essa nova geração, ela tem sido um desafio, Cassiane. E, inclusive, posso trazer um caso próprio, né? Claro! Porque hoje a minha operação, quem está comigo, não está fisicamente comigo, né? Trabalha em Florianópolis e São Paulo. E logo no meu início foi desafiador. Porque eu trabalhei 10 anos com telefonia, mas daí já era um outro público que eu gerenciava, né? Eram pessoas mais velhas. E lá eu brincava, a água batia na bunda, as coisas aconteciam. Mas a gente já vem numa nova perspectiva, né? Porque, claro, estando longe, então tem toda essa questão também. A gente vai todo dia, né, com as nossas dailies diárias, entendendo o que deu certo, onde eu posso ajudar, justamente para criar essa cultura, né? Esse movimento mais próximo. Mas eu senti um grande desafio nessa parte do comprometimento, que é o que tu traz na tua fala. Sim. Logo no início, quando a gente não tinha esse hábito de fazer as dailies diárias, eu tinha uma grande dificuldade no comprometimento. E a gente trabalha com projetos, com prazos, e muitas vezes é o nome do negócio que tá ali, mas as coisas não aconteciam por trás, porque alguém não veio, porque alguém não finalizou. Então, eu vejo que é um grande desafio pra gente lidar com isso, né? E pra quem tá nos ouvindo também. Porque cada vez que eu vou pra uma reunião, qual que é o problema? Pessoas, né? E tu já falou muito aqui, mas eu queria entender, no teu ponto de vista, quais são as habilidades que tu percebe que estão faltando hoje no mercado no que tange liderança? Excelente pergunta, Miriam. O maior ativo hoje de qualquer organização são as pessoas, né? Nós também temos uma equipe hoje de 13 profissionais. Então, tudo que a gente ensina nos treinamentos, nós também precisamos aplicar e aprimorar no nosso dia a dia, né? São exemplos. Mas pontos que são fundamentais, e aí se trata tanto da nova geração quanto das que já passaram, habilidades que são fundamentais. A primeira delas é as relações humanas. Saber ter relações interpessoais, saber se conectar com as pessoas. Inclusive, recentemente eu entreguei um workshop para os jovens, falando justamente porque a gente sabe que vem uma era de inteligência artificial, ChatGPT,
E eles precisam entender que isso vem para nos apoiar em alguns momentos, mas nada substitui saber se relacionar e ter conexão com as pessoas. É isso que geram os negócios, né? Então, uma das habilidades é as relações humanas. Uma segunda habilidade de liderança é você ter a própria autoconfiança de conseguir expor tuas ações. Porque a liderança, ela é uma influência. E ela é uma influência positiva ou negativa. Se a equipe ela está entregando ou não entregando, é reflexo do líder. Sim. Então, eles precisam, cada vez mais os líderes, nós líderes, né, precisamos estar nos aprimorando e buscando nos qualificar nessa parte de gestão e liderança. Uma outra habilidade fundamental é controle emocional, controle de estresse, ansiedade. Por quê? Porque durante o nosso dia nós temos muitos conflitos, muitas coisas que saem do nosso radar. No entanto, quando a gente é líder, nós precisamos saber emocionalmente controlar isso e tomar decisões assertivas. Porque quando a gente tem um negócio também, as decisões erradas nos custam muito caro. Muito caro. E se a gente aprender isso também, fazer já na adolescência, como os jovens, eles certamente vão conseguir lidar melhor com as situações que eles vão enfrentar no mercado de trabalho. Então, essa é uma outra habilidade muito fundamental. As habilidades interpessoais também, saber fazer relações interpessoais, além das relações humanas que você tem, mas também saber buscar novos caminhos, né? Hoje a gente fala muito sobre network, sobre conexão, mas será que todos sabem fazer network? Será que todo mundo sabe a importância que isso tem de fato para o seu negócio? Então, isso também são habilidades que a gente trabalha. Então, a liderança ela é uma construção, Miriam. Ela começa, a primeira camada da liderança é a gente saber ter bom relacionamento com o nosso colaborador. Como quando você falava, né? Você tem equipe à distância. E quando você começou a conversar todos os dias, a engrenagem foi andando, né? Por quê? As pessoas, elas precisam de condução e elas precisam estar próximas do seu gestor. Sim. Isso é o que engaja. Quando eu crio esse bom relacionamento, é onde eu invisto a maior parte do meu tempo. Eu consigo a cooperação delas, que é a segunda parte da nossa pirâmide. Quando eu consigo a cooperação, as pessoas fazem porque elas entendem a importância, não porque eu estou mandando. Aí muda a visão do colaborador perante a mim. Perfeito. E a terceira parte, aí sim eu consigo me tornar um líder que influencia de fato, um líder que engaja de fato. Então, hoje, quando se fala em treinamento e desenvolvimento, não é mais uma escolha, uma opção. É uma obrigação, se tornou uma necessidade dentro das empresas. Justamente pelo que você falava, para conseguir lidar com as mais variadas gerações, para conseguir lidar com formas, às vezes, distantes do colaborador, mas fazer com que eles se comprometam dentro do teu negócio. E uma das formas que a gente também entende, que a gente trabalha muito forte nessa questão de comprometimento e engajamento, que a gente fala, é um desafio de mercado. Mas às vezes é também porque eu não deixo claro a responsabilidade que a pessoa tem para me entregar. Sim. E nem ela entende o quanto ela pode crescer dentro daquela organização, né? Nesse aspecto, também é um dos pontos que eu observei e melhorei. Porque toda vez que a gente explica, Cassiano, eu tenho visto desafiador no sentido de que antes eu não precisava explicar o porquê das coisas. Simplesmente passava a tarefa, executava, e eu era visto como autoridade porque eu tinha muito conhecimento dali dentro da telefonia. Então, já vinham pedir pra mim porque sabiam que ia sair dali alguma coisa. É uma referência, exato. Né? Agora, voltando, né, pro meu mundo, a gente percebe que precisa explicar. Você precisa preencher isso aqui no CRM, porque aí vai ter todas as informações do cliente ali, quando ele precisar, vai ter um banco de dados. Então, eu vejo que a gente precisa explicar o porquê das coisas. Sim. Esse questionamento, né, vem muito forte, assim, tá presente. Exatamente. E tu trouxe uma coisa que é muito importante, gerir as emoções, né? Porque às vezes vai ter uma questão, às vezes tem um cliente que tá num dia ruim, e aí às vezes não sabe gerenciar. Eu sempre falo, né, não leva pro coração. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque se enquanto líder tu não consegue gerenciar o negócio, aí vai desandar muito, né? Com certeza. E uma coisa que eu também acredito que seja pertinente, líder não deve falar algumas coisas para quem está ali junto com o time, né? Ótimo, porque exatamente. ele tem a referência, né? Isso. Em 2014, né, a Dale Carnegie, baseado nisso, Miriam, a Dale Carnegie patrocinou uma pesquisa dos motivos de engajamento das pessoas nas empresas. E o 6º motivo por uma pessoa estar ou não numa organização é o salário. O 6º.
E às vezes a gente acha que é só o valor financeiro. O terceiro é orgulho de pertencer à organização. O segundo é confiança no diretor da empresa, no dono da empresa. E o primeiro é confiança no seu gestor imediato. Às vezes o gestor e o dono é o mesmo, né? Mas o que essa informação nos fala? Que as pessoas, elas ficam numa organização se elas confiam na sua liderança. E a liderança é quem tem que confiar, quem tem que conquistar é quem está à frente. Então, às vezes, elas nos falam que elas nos estão trocando por salário, mas, na verdade, elas estão se demitindo da gente. Elas só não querem nos falar essa informação. Por isso que, quando a gente fala em controle emocional, quando a gente fala em liderança, se nós não nos desenvolvermos, se nós não buscarmos conhecimento ou aprofundar as nossas habilidades, muito provavelmente o nosso índice de rotatividade e de falta de produtividade da equipe é maior. Aí você falava assim, dos porquês, né? É que nem uma criança de 2 anos, 3, que começa nos porquês, né? Mas por quê? Mas por quê? Quem está conosco na equipe também precisa entender o porquê está fazendo. Porque senão não vai fazer sentido. Vai passar um tempo, ela não vai entender o motivo dela estar fazendo isso. Então, tem um trabalho que a gente faz que a gente chama de DRD. Que não é uma descrição de resultados, mas sim uma descrição do que a pessoa precisa fazer, quem ela precisa ser e o que ela precisa entregar. Isso é alinhado quando a pessoa entra no nosso time, por exemplo, no início. O que ela busca, o que a Dale Carnegie busca dela, quem ela precisa ser, o que ela precisa fazer. Ela estando de acordo, ela sabe a caminhada dela e a gente sabe também pelo que ela vai se mover. Porque um ponto importante quando a gente trata de pessoas, elas não se movem pelos nossos motivos. Cada uma se move pelo motivo delas. Então, quando eu entendo o que move as outras pessoas, eu falo na linguagem que interessa a elas. Exato. E eu consigo motivar. Então, sim, é um desafio o engajamento. E liderança é um exercício diário. E é diário de conhecer quem está conosco, de ter as pessoas certas ao nosso lado, de saber também onde elas querem chegar e de dar oportunidades para elas. Perfeito. E esse alinhamento de expectativas, né, é extremamente importante, ótima colocação. E entender o outro, né? E como que faz isso muitas vezes, né? Sim. Buscar se interessar pelo outro. Exato. Tem um princípio, daí o Carnegie trabalha em cima de princípios, né? E tem um deles que fala assim, mostre-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. O que é mostrar-se verdadeiramente interessado? É a gente saber ser bons ouvintes para entender e conhecer as outras pessoas, é ter empatia. E aí tem uma diferença entre interessante e interesseiro, porque às vezes eu me interesso pela pessoa porque eu quero algo dela. Interessante é quando eu realmente estou preocupado com quem está comigo. Então, quando eu trabalho em mostrar-me verdadeiramente interessado, em me colocar ao lado da pessoa, em fazer ela se sentir importante e ser um bom ouvinte também, né? Estar disponível para a minha equipe, a equipe entende que é de confiança. E nós até hoje, Miriam, nós estamos num treinamento de gestão que eu estou fazendo também, e nós conversávamos hoje pela manhã. O quanto a nossa equipe é reflexo das nossas atitudes. Total. O quanto ela olha o que a gente faz ou deixa de fazer e eles fazem exatamente da mesma forma. Bom, então se eu quero conquistar eles, eu preciso mostrar o que eu quero deles através das minhas ações e atitudes. Então, uma das coisas que não serve é a gente cobrar por algo que a gente não faz. Exato. Ou falar algo que a gente faz. Parece clichê. A coerência. A coerência parece algo clichê, mas é de fato algo que importa. Por isso que, por exemplo, um dos valores da Dale Carnegie hoje é integridade, que é, eu sou por inteiro, é fazer o que eu falo. Então, isso é uma coisa que a gente leva quando a gente busca algum profissional, que ele também venha a ter esse valor, porque vai condizer com o que a gente fala para os nossos clientes também. Além da paixão por ajudar, além do entusiasmo que é fazer o que precisa ser feito, né? Mas a integridade e a humildade são pontos fundamentais quando se trata também de equipe. Sim, os valores, né? Os valores. Com certeza. A gente brinca que na Dale Carnegie a gente treina todas as habilidades. Vendas é treino, processo, né? Negociação. A única coisa que a gente não pode treinar são valores, porque ou a pessoa tem ou ela não tem, né? Perfeito. E tu traz na tua fala, né, a ouvir, né? Como a escuta ativa, ela influencia e impacta diretamente, não só na questão da liderança, mas propriamente nos resultados, nas vendas em si, né? Gostaria que tu explorasse um pouco mais nessa ótica da Dale. Ótima pergunta. Eu penso que a escuta ativa, ela nos apoia desde quando a gente tem um filho, né? Eu estou nessa maternidade agora, até quando a gente lidera pessoas.
Uma escutativa, eu sempre brinco, tem muita diferença entre escutar para entender e somente escutar. Quando eu escuto para entender, eu de fato estou preocupada em resolver a outra questão, resolver o problema do outro, resolver a dor do outro, ou pelo menos ouvir e acolher, né? Sim. Então, dentro, não só da liderança, mas na área de vendas, por exemplo, eu não consigo atender um cliente se eu não tiver uma escutativa. Se eu não entender o que eu posso ajudá-los. Por isso que a gente fala que vendas é muito mais perguntas, vence quem pergunta mais. Sim. Porque é eu conhecer com quem eu tô lidando. Eu só tenho condição de ajudar a outra pessoa se eu entender o que ela está buscando de ajuda. Porque às vezes eu tô tão preocupada em querer oferecer o que eu tenho, o meu produto, que eu não tô preocupada no que o outro tem para resolver de fato. Exato. E aí eu tô olhando tanto pro meu negócio que a outra pessoa não vai me achar interessante. Porque eu nem me preocupei com a dor dela. Então, a escutativa na área de vendas, ela é fundamental também. Pontos que podem apoiar. A leitura também ajuda nós a sermos mais focados e termos uma melhor escuta e também sermos melhores ouvintes, né? E na área de vendas, na área de liderança, escuta é um dos principais pontos. Quando fala em comunicação, comunicar é uma parte. Ouvir é outra parte. Outra parte, perfeito. Dentro da escutativa, se a gente não tá... A gente sempre, nossa, o que eu vou oferecer para aquele cliente, né? Mas se a gente sabe fazer as perguntas certas e sabe ouvir eles, a resposta já vai vir do teu próprio cliente. Com certeza. A gente só precisa estar preparado para isso, né? Exatamente. E é aqui que muitos simplesmente ignoram. Exatamente. Vai falando, o melhor é quem mais comunica. E não necessariamente, né? Porque Não. se tu não ouvir direito o teu cliente, pode estar perdendo um grande negócio, né? Pelo contrário. Eu acredito que se destaca quem sabe ouvir e vender boas ideias, Exato. né? Nós temos um treinamento que se chama Dale Carnegie Course. E no Dale Carnegie, os principais pontos que a gente trabalha também é visão de negócio, relações humanas. E tem uma sessão baseada nisso que a gente estava falando, que é só sobre trabalhar a nossa venda de ideias. Tanto quando eu for vender uma ideia numa equipe, quando for vender a ideia de um produto, se estiver fazendo a venda propriamente dito. Então, tem um processo bem simples. Eu preciso, primeiro ponto, captar a atenção do cliente com uma pergunta ou da equipe que engaje ele para me ouvir. Estou numa reunião, preciso mudar alguma regra ou mudar algum momento aqui da empresa que nós estamos em reestruturação. Primeiro ponto é fazer uma pergunta que capte a atenção da pessoa. Quando eu fiz a pergunta, eu posso trazer os 3 pontos principais que o meu produto resolve, ou, se eu estou na reunião, os 3 principais pontos que a gente trabalha. E no final eu faço um resumo disso para ter certeza que a pessoa entendeu. Isso por que eu trago isso? Porque existem muitos vendedores que são ótimos faladores, mas chegam ao final, a pessoa não sabe nem o que ele falou no início, o que ele quer vender, não entendeu o que ele quer vender. Da mesma forma, líderes que falam demais, mas não sabem ouvir a equipe. Quando a gente para ouvir as outras pessoas, também surgem muitas ideias, né? Muitas sugestões, né? Exato. Venda é técnica. Venda é técnica. E um outro ponto que tu traz, a gente precisa ouvir as pessoas e aceitar os feedbacks delas. Ótimo. E aí entra um outro ponto dentro da liderança, né? Que às vezes, como lidar com o ego, às vezes também, né? Nesse aspecto. Exatamente. Todos nós temos ego e orgulho, né? O que a gente só consegue trabalhar ele se a gente tiver consciência de onde ele nos afeta. Então, hoje, qualquer treinamento que a gente inicie de gestão ou de liderança, a primeira parte que a gente faz é uma leitura nossa. Como nós estamos como líderes e gestores? Para entender como é que está a minha ação, minha reação, onde é que estão os pontos de ajustes. E aí depois eu tenho feedback da minha equipe sobre os mesmos pontos, para ver se eu estou me enxergando de fato ou se eu não estou sendo autoperceptivo. Porque um dos critérios da liderança é ser autoperceptivo. É saber se ouvir, saber se conhecer, né? E quando se trata de feedback, nós também trabalhamos isso nos treinamentos. Porque o feedback, além de ele ser uma prática comum, às vezes, em muitas empresas, ou não, ele também é um fator que engaja a equipe. A equipe espera por isso, ela quer saber onde ela está acertando e onde ela pode melhorar. Então, o feedback, qual que é o intuito do feedback? Alinhar expectativas e também trazer reconhecimento para as pessoas. Sim. Então, nós trabalhamos com 2 práticas. Feedback, eu reconheço o que a pessoa fez de bom. E feed for work, que é o feedback para o que ela precisa melhorar. Então, daqui para frente, o que você ainda pode ajustar.
Então, quando eu tenho essa prática, por exemplo, a cada 3 meses eu faço esse momento, as pessoas esperam por isso. E é nessas conversas que eu consigo captar também o quanto a pessoa está engajada no meu time e talvez evitar até às vezes que as pessoas saiam né? da empresa, né? Nesses momentos que eu consigo ter uma profundidade com as pessoas da minha equipe. Então, o feedback se torna essencial também. Sim. Muito bem lembrado. E colocar isso na cultura do negócio. Na cultura. Tem que estar dentro da cultura, porque se não estiver dentro da cultura, não é executado. Exato. Se isso não estiver no radar, não é feito. Exato. Faço feedback de vez em quando. Não, então não tem cultura. Porque o feedback, ele precisa estar estruturado. E saber ouvir, né? Eu acho que esse jogo de cintura, ele é essencial, assim. Com certeza. Porque nem sempre a gente não tá arrasando, né? E tem que entender, olhar pra dentro, né? Melhorar. Eu digo que é uma melhoria contínua, né? Sim. E a gente tem que estar disposto a isso. Sim. Mas ouvir, assim. E tanto interno, mas também quando vem de fora, né? Sim. Porque quando a gente pensa em marcas, né? A gente é qualidade, excelência, né? Acha que tá comunicando assim, né? Pleno. Uhum. E aí tu começa a fazer um estudo de percepção de como tu realmente está sendo visto no mercado e muitas vezes dá uma divergência grande. Uhum. E é aceitar isso, né? Exatamente. Olhar para isso e aceitar. E aí, pensando na questão de liderança, Cassiane, se a gente faz feedback e entende que deu essa disrupção, né? Uhum. Como consertar? Tem como consertar? Essa é uma ótima pergunta. Tem como consertar, né? Se eu entendo que tem como consertar quando eu estou flexível e aberto a isso. Esse é um ponto importante. Se eu fizer a leitura, se eu tiver a minha autopercepção e tiver a autopercepção do outro muito contrária à minha, e eu estiver aberto a mudar, eu vou entender que, vou dar um passo para trás e vou ajustar o meu roteiro porque eu não estou entregando o que eu deveria entregar. Tudo parte, Miriam, lá de cima. O que eu preciso garantir? A pergunta é, o que eu preciso garantir? Dentro do que eu preciso garantir, o que eu estou fazendo para isso? Se quando chega nessa parte eu enxergo que eu não estou sendo quem eu deveria ser ou eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, vamos voltar lá no que eu preciso garantir. Eu sou a pessoa certa para esse cargo, para essa execução? Talvez seja, eu só preciso fazer ajustes. Então, é possível. Se a pessoa é flexível, ela é um aprendiz contínuo, ela está aberta a isso, é possível a gente ajustar sim. O desafio é quando as pessoas entendem que elas já sabem tudo. Aí a gente não consegue mais apoiar, né? A régua do ego. Aí a gente não consegue, não há treinamento, não há o que ela busque que pode ajudar ela. Agora, ela está disposta, porque o feedback, você tem que estar disposto a saber que vai vir críticas também. E você tem que estar disposto a saber que quando vem essas críticas, se as pessoas estão te dizendo, é porque elas ainda acreditam em você. O desafio é quando elas não te falam mais. Exato. Aí elas deixaram de acreditar. E isso pode ser tanto interno como para clientes, né? Exatamente, tanto interno quanto para clientes, da mesma forma. E a gente melhora aquilo que conhece. Isso e também, isso é bem bacana, Miriam, porque precisa também ter, tanto se tu for empresa, quanto ter a rotina também de fazer aquelas avaliações de desempenho, né? Por exemplo, na Dale Carnegie, cada turma de treinamento tem 2 momentos de avaliações, do treinamento, de quem está ministrando, do espaço, de todos os pontos da metodologia, porque a gente só tem condições de melhorar se outras pessoas de fora vierem nos falar, né? Exato. Então, é uma prática que a gente busca porque a gente sempre está olhando a excelência do cliente. Bom, eu entrego qualidade, eu entrego excelência, então tá bom, tem que estar aberta a aceitar os feedbacks e melhorias. Perfeito, exatamente. E, de novo, né, às vezes a nossa percepção pode estar muito equivocada. E é bem como tu disse, a gente não está aberto a mudar isso, pode estar perdendo negócios, né? Com certeza. E pensando agora na questão de influência, né? A gente já falou da escuta ativa, mas como desenvolver essa questão da influência também dentro das negociações, né? Pensando, olhando ali para o método Dale. Como que faz isso? Ótima pergunta. Mas na parte de vendas, negociação, Exato. né? Na parte de vendas e negociação, para a gente poder influenciar, primeiro ponto é a gente mostrar valor do nosso produto. A gente muitas vezes fala sobre preço, né? E aí tá tudo bem. Eu tenho que entender se o meu negócio se posiciona como preço ou como valor. Vou dar um exemplo. Toda vez que traz exemplo, eu acredito que fique mais prático, Sim. né? A Dale Carnegie hoje, ela se posiciona por valor, ela entrega qualidade. Então, hoje nós estamos pautados em entregar resultados.
O nosso preço não quer dizer que ele é o mais barato nem o mais caro do mercado, mas nós entregamos valor. Quando eu tenho isso bem claro, quando eu vou para uma negociação, eu sei o que eu entrego, eu confio no meu processo. Então, isso não me dá margem para que a outra pessoa fique brigando comigo por preço, né? Sim. Vendas, então. Qual que é o processo da venda? O processo da venda, primeiro, eu preciso saber me conectar bem com o meu cliente, vencer as percepções equivocadas, no sentido, entender o que ele conhecia de mim. Antes de eu falar de mim, o que será que ele já ouviu? Será que o que ele ouviu, de fato, é o que eu sou? Quando eu entendi isso, eu vou trazendo ele para ele perceber o quanto meu produto ou serviço pode agregar na vida dele ou no negócio dele. Através de perguntas que a gente falava antes, mostrando a percepção de valor. Quando eu mostrei a percepção de valor, normalmente vem as objeções. Se eu sei lidar bem com as objeções, eu passo para o fechamento, que aí vem a negociação. Porque nem toda venda ela tem negociação. Eu posso sofrer uma compra. A pessoa já estava disposta a comprar, eu falei que o preço era esse e ela disse sim. Negociação é quando a gente entra de fato para uma negociação. E aí, quando eu entro de fato para uma negociação, eu preciso primeiro conhecer o meu perfil enquanto negociador, se eu sou intelectual, se eu sou emocional, se eu sou ativo, e conhecer o perfil de quem eu estou lidando. Quando eu conheço o perfil de quem eu estou negociando, eu falo na linguagem do outro. Porque não adianta... Isso acontece também no mundo da liderança ou no mundo de família também. Se o meu perfil, vou dar um exemplo prático, se o meu perfil é um perfil mais ativo e de repente eu estou negociando com uma pessoa que é uma pessoa financeira, eu vou querer, o ativo vai querer falar bastante, vai querer trazer bastante dados, mas o financeiro ele quer saber de fato quanto custa e o que ele vai ganhar com isso. O benefício. O benefício. Então, eu preciso ser mais direta. Se eu estou trabalhando com o intelectual ele quer saber dados específicos, pontos específicos. Então, quando eu entendo o perfil do negociador, eu me torno mais assertiva nas negociações. E fora isso, eu utilizo técnicas para que eu também não deixe a minha margem no mercado, né? E não entre somente numa concessão do tipo, a pessoa pergunta para desconto e eu simplesmente aceito. Então, para a gente poder negociar bem, para sermos bom negociador, a gente primeiro precisa saber fazer as perguntas certas, entender quem é o meu cliente e entender a minha margem e o que eu tenho para negociar. Aí sim eu vou preparado para uma negociação. Perfeito. E tu traz algo que é importante também, né? Porque nessas perguntas a gente vai descobrindo que o cliente não tem consciência sobre o que a gente faz. Uhum. E aí, se acontece isso, pode ser que numa primeira conversa ele não vai comprar de ti, porque ele nem sabe que ele precisa do que tu tá vendendo, né? Exatamente. Então, a importância também de a gente conseguir direcionar a pessoa para que no decorrer ali da conversa ela vá se imaginando já, ela entenda o que... Nossa, eu tenho esse problema mesmo, né? E como a tua solução pode, de fato, resolver aquilo ali, né? E essa parte que tu fala de entender os perfis, me lembro muito da telefonia. Porque eu tinha clientes que era direto com o financeiro, então era só benefícios, não adiantava eu querer trazer nada de outras coisas, era direto quais eram as vantagens que eles iam ter em fazer aquela negociação ali. Agora, quando eu conversava com o comercial ou com propriamente o diretor, já era uma outra pegada, né? A gente já podia até explorar um pouco mais na época, né, de aparelhos, o que ia ter em torno do plano, quanto de internet, e volta muito para o nosso mercado agora também, né? Se a gente não conhece o perfil do outro cliente, o teu cliente tá lá assim, né? E por que acontece isso? Porque tu não consegue ouvir, tu não olha ali, né? Isso dá para, inclusive, trazer para uma conversa no WhatsApp, né, Cassiane? Com certeza. Porque a gente vai dando sinais ali, né? Sim, a gente fala dos sinais de compra e os sinais de perigo, né? A gente pode identificar eles tanto numa venda física quanto numa venda por WhatsApp. E aí, um outro ponto bem importante, Miriam, é a nossa pesquisa de pré-abordagem. Quando eu faço uma pesquisa de pré-abordagem do cliente, eu levanto o máximo de informações dele. Que é, por exemplo, quando você me convidou, você já tinha uma pesquisa de pré-abordagem, né, de quem eu era. Aí eu consigo falar na linguagem que interessa a outra pessoa. Então, isso também é importante, seja via WhatsApp ou seja de maneira pessoal. E eu sempre trago, e na nossa concepção, a venda sempre vai ser uma consequência de um bom relacionamento. Sim. Então, você falaste, né, na primeira vez, de repente, a gente não vai fechar o negócio. E realmente, porque
atendeu na primeira vez, muitas vezes a pessoa está nos conhecendo. Hoje o nosso produto é assim, porque nós não temos um produto de balcão que a pessoa vem e compra. Nós construímos relacionamentos que às vezes geram em 1 mês, 6 meses ou 1 ano, mas a gente mantém relação, porque um dos nossos trabalhos são os treinamentos. Tem um outro trabalho que é estar próximo do cliente, apoiar, dar assessoria, fazer as mentorias, estar dentro das empresas apoiando. E o treinamento é uma das partes, é o meio. Mas nós não focamos só na venda de treinamentos, mas sim em atender, de fato, o cliente. A necessidade. Essas empresas que eu te citei, a maioria delas já treinaram mais de 40 a 70 colaboradores conosco. O que isso mostra? Que a Dale Carnegie não é um custo, é um investimento. Se fosse custo, ela entraria no centro de custo e não investiria. Agora, se tem retorno para o negócio, todo ano tem uma verba destinada a isso também. Porque hoje nós falávamos, né, nesse treinamento que é só com gestores e donos de empresa. Qual que é o diferencial das empresas hoje? A empresa que se destaca é a que mais investe em desenvolvimento de pessoas. Sim. Porque os produtos, às vezes, se mantêm os mesmos, o processo é ajustado, mas o que de fato diferencia uma empresa que as pessoas, às vezes, querem trabalhar também, ou uma empresa que cresce, é o quanto ela se desenvolve, o quanto ela é inovadora, o quanto ela desenvolve o time. Perfeito. E Cassiane, tu tá vendendo muito bem aqui a Dale. E eu quero entender. Sou gestora comercial também. Qual é a diferença da Dale para outros treinamentos de desenvolvimento que a gente vê no mercado? A Dale Carnegie hoje, então, ela é pioneira no ramo de treinamentos. Então, ela foi a primeira que surgiu. Então, hoje, por nós termos ISO 9001, garante padrão, e por nós termos metodologia, além disso também, por estarmos presentes em tantos países, a gente se torna diferenciada. Um outro ponto, dentro da Dale Carnegie hoje, nós temos 5 profissionais no mundo todo que ficam todo ano estudando as novas tendências de mercado. Então, são 5 profissionais que ficam atualizando o nosso treinamento em tempo real sobre o que vai acontecer. Legal. E nós, trainers, hoje eu também sou trainer e sou gestora comercial, nós precisamos nos recertificar, fazer nossa nova formação a cada 2 anos, o que garante que o cliente que vier treinar hoje, ele vai ter as métricas, vai ter os dados, vai ter as habilidades mais atualizadas de acordo com o mercado. Com o cenário. Exemplo, nós estamos entregando o treinamento de gestão que é baseado nas técnicas de Peter Drucker, com o Instituto Peter Drucker. Então, ele é um resumo da administração inovadora em 5 módulos. Então, em vez de um empresário, às vezes, não tem um tempo, né, de passar por uma faculdade de administração, que hoje é de 5 a 6 anos, faz um treinamento como esse para resolver pontos específicos. Então, o que diferencia hoje a Dale Carnegie no mercado de outras instituições? É o quanto ela se atualiza, o quanto ela também tem know-how, o quanto ela tem metodologia, e metodologia é algo difícil da gente ter padrão, e quando a gente fala em ISO 9001, é difícil, a gente sabe o quanto é desafiador nas empresas conseguir, e nós hoje temos com mais de 300 escritórios aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos mais de 13 escritórios. Então, o que nos diferencia é que é uma empresa de 112 anos. É uma empresa sólida, consolidada, e que por estar 112 anos, ela traz resultados. Perfeito. E seja liderança, vendas, influência, precisamos de um método que seja eficiente e claro, né? Com certeza. E é um ponto bem crucial. Tem um amigo meu que diz, um cliente meu, e que eu tenho um carinho muito grande, que a gente só para de aprender quando a gente morre, né? Então, quando a gente está disposto e quando a gente é o aprendiz contínuo que busca estar em desenvolvimento, nós estamos sempre se destacando no mercado. Perfeito. Nós estamos sempre à frente. Seja um jovem, seja um adulto. Cassiane, você diz então, né, que estão sempre à frente, enfim, das novas tendências, dos comportamentos, né? Como vocês estão enxergando a questão da inteligência artificial? Porque eu, sendo muito sincera, estou muito feliz e animada, porque principalmente algumas atividades que às vezes é difícil de encontrar uma pessoa, né, que vai, execute. Às vezes já aconteceu de ficar pensando, manter a pessoa ali, porque, vou ter que treinar de novo, né? Então, eu vejo com bons olhos nesse aspecto, mas como
vocês enxergam isso também dentro do mercado, né? Sim, isso é um ponto que está sendo muito comentado, né? Nós pensamos que a inteligência artificial, ela vem de fato para nos apoiar, e ela também nos apoia hoje já. Tem vários processos dentro, inclusive da Dale Carnegie, né? Alguns processos que a gente utiliza já de inteligência artificial para cruzamento de dados, para conseguir jogar informações, né? Tanto de um CRM para um sistema, para um outro sistema. Então, a inteligência vem também para nos apoiar. Há exemplo, às vezes, até na parte de marketing, na parte de criação, a gente também utiliza do ChatGPT ou outros métodos para poder trazer mais ideias e sugestões. O ponto que a gente traz e a gente enfatiza é que a inteligência artificial, ela vem como um meio muito forte nas organizações, mas ela não pode substituir, eu comentei isso antes, né, as relações humanas. Então, sim, a gente está de acordo, acredita que ela vai apoiar bastante. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que é um robô e não é uma pessoa, e nós não podemos nos tornar robôs. Essa é uma preocupação que a gente tem principalmente com os jovens, que eles não se tornem robôs. O que é se tornar robô? É tu falar somente com o teu celular, com o teu aparelho, com o teu computador e esquecer que existem pessoas, né? Sim. Então, algo que nada vai substituir, porque um robô ele não tem sentimentos, né? É as relações humanas. E os negócios são feitos de relações humanas, as vendas são feitas de relações humanas. Perfeito. Cassiane, na parte da questão dos jovens ainda, né? Sim. Porque sim, vem muito, assim, nossa, cada vez que tu senta numa cadeira para conversar com um cliente, chega essa questão, né? Que é realmente um desafio, né? A gente sabe que sim, a nossa geração millennium tinha os nossos excessos, né? Burnout. Eu, inclusive, no tempo de telefonia, tive um burnout, então sei bem o que é isso. Claro que a gente não tá totalmente certo, tem os nossos excessos, mas eu também vejo, às vezes, que, principalmente os mais jovens, assim, por que essa falta de comprometimento, muitas vezes, né? Por que isso acontece? Eu estudo e leio muito sobre essa geração, né? Na verdade, essa geração ela vai precisar de uma outra forma de abordagem. Não é que talvez ela não seja comprometida, mas para mim engajar essa geração, eu preciso utilizar novas formas de abordagem. Há um exemplo. Essa geração ela tem pontos muito positivos. Elas são muito inovadoras, são ágeis, são criativas, isso os estudos dizem, né? No entanto, elas não gostam de trabalho monótono, elas não gostam daquele trabalho das 8 às 5, elas não gostam de ficar muito tempo fazendo a mesma atividade. Então, o que vai exigir de nós líderes, ou de nós gestores, ou de uma empresa? Que a gente tente desenhar um formato, e a gente sim vai ter que pensar muito, que facilite e flexibilize a rotina deles. De repente, vai ter que ter rotatividade de funções, para que eles não fiquem tanto tempo fazendo uma função. Ou, de repente, eu vou ter que ter uma flexibilidade com horários e trabalhar mais por projetos que eles me entreguem. Eles precisam me entregar determinado projeto e o recebimento vai ser em cima de projetos. Eles gostam de ser desafiados. Eles gostam de constantemente estar buscando coisas novas. Então, é um desafio, sim. Ao mesmo tempo, por outro ponto de vista, eu penso que é uma baita oportunidade da gente aproveitar bem esses jovens que vêm com toda essa bagagem, que vêm com toda essa criatividade. E aí, quando a gente conseguir explorar isso deles, a gente consegue comprometê-los. É fácil? Não tô querendo dizer que é fácil. Não, é simples. Também não é simples, filha. Mas vai exigir de nós isso. Porque uma coisa é fato, nós não vamos ter como mudar essa geração. Nós vamos ter que aprender a lidar com ela, né? Então, por isso, quanto antes nós estivermos buscando formas da gente lidar com isso, mais fácil vai ser no mercado. Porque ela é o nosso futuro. Sim. É com ela que eu vou precisar contar. Bom, então daqui a pouco eu vou ter que mudar algumas estratégias dentro da minha organização para ir me adaptando, né? Isso é uma construção, leva tempo. Nossa! Bastante. A gente começa a pensar, porque eu ouvi isso, né? Eu não gosto de horários flexíveis. De ter ali um horário certo. Eu gosto de horários flexíveis, né? Eu ouvi isso. E daí eu fiquei pensando. Sim. Né? Então, hoje, um dos processos, quando precisa contratar alguém, você tem disponibilidade para trabalhar no horário comercial? Porque, sim, eu entendo que a gente precisa pensar em novos formatos, porém, eu também tenho um compromisso com os clientes que a gente atende, né? Sim. E eles não vão me responder às 10 horas da noite, o cliente tem que ser num horário comercial. Então, eu senti muito
muito esse desafio. Ele veio bem forte, principalmente no ano passado. Agora hoje eu tô um pouco mais vacinada. A gente vai aprendendo, né? E sim, sem dúvida, essa questão, o que me ajudou muito foi essas dailies diárias que a gente faz, né? Às vezes são 15 minutos ali, mas é pra entender o que deu certo e onde eu preciso ajudar. Então, nossa, facilitou demais, mas é um choque, às vezes, de realidade, né? E uma coisa que também é muito bacana, né? E aí não se trata só dessa geração, né? Mas tem um princípio também de Dale Carnegie que fala, faça outra pessoa sentir que a ideia é dela, né? E com essa geração nós temos que trabalhar muito forte Perfeito. isso. Que é envolvê-los, eles a pensarem, a tomarem decisões, a eles trazerem ideias para construir um negócio. Quando eles trazem ideia, eles se sentem pertencentes àquilo. E aí eles têm mais vontade e entusiasmo de executar isso, né? Que também é um desafio. Mas aí é um desafio mais fácil de resolver, porque qual que é o ponto aqui, às vezes? Nós queremos, a gente quer, como é que eu posso usar a expressão, né? Nós queremos saber tudo, vamos dizer assim. A gente tem muita coisa na nossa cabeça, e ao invés de a gente dividir ou compartilhar, nós queremos tomar decisões sozinhos. A gente quer definir padrões, a gente quer definir o que vai ser feito, como vai ser feito. Por quê? Por que eu não compartilho, né? Grandes empresas fazem o chamado reunião de inovação. O que é uma reunião de inovação? Eles reúnem os principais gestores da empresa, um de cada área, para que todos possam trazer sugestões de melhoria para cada setor. Ou trazem os desafios e outros de fora falam, Miriam, por que você não faz assim? Cassiane, por que você não faz assim? E às vezes a gente tá querendo resolver tudo sozinho. Então vamos envolver mais a equipe, vamos envolver quem a gente tem, né? Descentralizar. Vamos aprender a delegar e responsabilizar as pessoas. Vamos aprender a trazer eles mais para perto também. Perfeito. E não delegar, né? Mas não delargar. Isso é importante. A gente tem que estar sempre ali, eu vejo nesse aspecto, né? Trouxe uma atividade, explica o que é ela, mas precisa estar ali acompanhando, né? Dando esse suporte, me parece que é importante também, né? Com certeza. E aí tem também uma outra diferença, além do delegar e delegar e atribuição de tarefa. O que é delegar? Delegar, você passa a responsabilidade para outra pessoa. Você não é mais a mãe ou o pai. O outro passa a ser a mãe e o pai. O que é uma atribuição de tarefa? Isso é o que mais a gente faz no nosso dia a dia. A gente vai distribuindo tarefas. Você faz isso, mas de fato eu fiquei ainda responsável por isso. Porque eu não atribuí a responsabilidade a outra pessoa. Perfeito. Então ainda tem essa diferença também que é importante na área de liderança. E aí fica apagando incêndio o tempo inteiro. Muitas vezes não usa o tempo, que é um precioso ativo, aonde precisa, né? Isso é o desafio às vezes quando nós gestores queremos ser aquela Branca de Neve dos 7 anões, sabe? A gente protege toda a equipe, não desenvolve. Então, a gente precisa desafiar e trazer novos projetos para eles também, né? Perfeito. Não, me vejo em muitos pontos aqui. Todos nós temos pontos positivos e todos nós temos oportunidades de melhoria, exatamente, né? Com certeza. Cassiane, o nosso papo tá muito bom. E eu quero que tu deixe uma mensagem, assim, né? Para quem tá nos ouvindo. Achei muito legal esse programa Geração Futura. Eu vou indicar, inclusive, para muitos clientes, porque realmente se faz necessário, né? E aí tu traz a questão da família, é extremamente importante. Porque, de novo, como tu bem disse, né? Valores vêm de casa, a gente não tem como colocar isso no outro, né? Isso aí. Então tem que potencializar, e se os pais estão juntos, melhor ainda, né? Se tu pudesse dar conselho, né, para quem tá iniciando um cargo de liderança ou quem já tá há muito tempo na estrada, que precisa lidar com os extremos, né, da geração mais antiga, agora com a geração mais nova, o que tu diria para ela? Ótima pergunta. Eu penso que a única maneira de nós termos novos resultados é a gente sair da nossa zona de conforto e buscar fazer algo diferente. Então, quando a gente trata em estar em cargos de liderança ou quando a gente está iniciando uma carreira, a forma que a gente tem de aprimorar e de conseguir novos resultados é a gente se colocar à disposição de todas as oportunidades. E quando a gente se desenvolve a si mesmo, já diz, né, que nenhum conhecimento é tirado de nós. Mas quando a gente é aberto e aprendiz contínuo, não tem nada que nos limite e barreiras para crescer. A zona de avanço, a zona de conforto, ela sempre está bem próxima, né? A zona de avanço, ela nunca está tão próxima da margem. Ela sempre tem muita margem para a gente poder navegar.
Perfeito, a gente só precisa olhar com os olhos de aprendiz. Com certeza, com certeza. Muito bom. Cassiane, obrigada pela tua presença. Tenho certeza que trouxe muitos insights práticos para a gente realmente implementar nos negócios e ter uma liderança mais eficiente. Eu que agradeço, Miriam. Foi um prazer estar conversando com você. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, né? Que a gente possa ter outras oportunidades também. E a gente sempre aprende mais do que ensina. Muito obrigada mais uma vez. Com certeza. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue o nosso canal e se for pelo YouTube, já se inscreva e ative as notificações. Muito obrigada.